Fala turminha, tudo bem? Professor Jefferson Santos aqui, a paz de Deus com todos. Galera, essa aula é sobre múltiplos e divisores. Eu até preparei um material, uns slides sobre esse tema, mas vou trabalhar essa aula com apenas 2 slides e depois vou desenvolver aqui como se estivesse em sala de aula, pensando que o que vai surgindo assim naturalmente pode ser que seja mais útil para o aprendizado de vocês aí. Beleza? Então me acompanha aqui, vem comigo que essa aula é uma aula bem interessante que vai trazer aí fortes esclarecimentos sobre esse tema. Bora lá para a aula? Então vamos lá, múltiplos divisores. Esta palavra múltiplo ela está ligada à operação de multiplicação. Quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, como por exemplo do número 4, multiplicamos esse número pela sucessão de números naturais. Lembrando que a sequência de naturais é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se multiplicarmos 4 vezes 0, isso nos dará como resposta o número 0. 4 vezes 1, isso nos dará como resposta o número 4. 4 vezes 2, isso nos dará como resposta 8. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim por diante. Então, pessoal, essa termo múltiplo de um número, na verdade é a tabuada do número, só que não começa no 4 vezes 1, começa no 4 vezes 0. Como muitos alunos se perdem achando que a tabuada termina no vezes 10, na verdade ela é infinita. Então os múltiplos começam no vezes 0 e se estendem para além do vezes 10, ou seja, vezes 11, vezes 12. É infinita essa tabuada, beleza? Então os números 8, 12, 16, 20 são múltiplos de 4. E o conjunto dos múltiplos naturais de 4 são esses caras aqui dentro dessa tarjeta verde. Então, resumindo, múltiplos é a tabuada. Tabuada começando no 4 vezes 0 e indo até o infinito. Por exemplo aqui, quem é o múltiplo na sequência numérica abaixo? São os múltiplos de qual número essa sequência aqui, né? Esses aqui são os múltiplos de... Eu sei que você falou que são os múltiplos de 2. Então, esses caras aqui são os múltiplos de 2. A próxima sequência aqui são os múltiplos de... Eu sei que você também falou 7. Os múltiplos de 7. Aqui nós temos os múltiplos de 11. Os múltiplos de 11, alguns múltiplos de 11, né? A reticências ao final indica que essa sequência ela segue infinitamente. E aqui nós temos os múltiplos de 13. Beleza? Então, o múltiplo tabuada começando no 0 e indo até o infinito. Ok? Bom, galera, vamos pegar aqui um slide em branco e para nós falarmos de divisores. Aqui, eu gostaria de relembrar com vocês os elementos de uma divisão. Por exemplo, se a gente tem 7 divididos por 2, isso dá 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6 é 1. A gente deve lembrar que cada elemento de uma divisão tem nomes especiais, né? Então, são os elementos da divisão. Esse 7 tem um nome, esse 2 também tem um nome, esse 3 tem um nome e esse 1 tem um nome. Ok? Então, esse 7 aqui é chamado de dividendo. Dividendo. Esse 2 aqui é chamado de divisor. Ok? Esse 3 ele é chamado de quociente. E o que sobra na divisão a gente chama de resto. Como eu estou falando de divisores, então eu estou interessado realmente nesse cara aqui, ó. Nesse cara que está dentro das chaves. É nesse cara, é no divisor que eu estou interessado. Então o tema divisores se remete a este cara. Quando a gente estuda divisores, uma pergunta que sempre aparece é a seguinte pergunta. É divisível por? É divisível por? Essa pergunta ela é equivalente a perguntar se a divisão é exata. O que é uma divisão exata? É aquela divisão que deixa resto zero. Ou seja, quando você divide um número pelo outro, se ele deixar resto zero, é divisível. A divisão é exata. Ok? Então vamos lá. 2 exemplos aqui. 7, o que a gente usou aí? 7. É divisível por 2? Ou seja, ele deixa resto zero quando dividido por 2?
Então a resposta aqui é não. Não é divisível. 6 é divisível por 2? O que vocês me dizem aí? 6 é divisível por 2? Sim, né? O resto é 0 quando a gente divide 6 por 2. O resto é 0. Então a resposta aqui é sim. Sim. Muito bem. Dizer que 6 é divisível por 2, veja bem, ó. Vamos fazer essa divisão. 6 dividido por 2. Vamos fazer a divisão, dá 3. E o resto é 0. Ok? Então, 6 é divisível por 2. Dizer que 6 é divisível por 2 é equivalente a dizer que o 2, ele é o que do 6? 2 está dentro da chave. Então, 2 é divisor de 6. Então, dizer que 6 é divisível por 2 equivale a dizer que 2 é divisor de 6. 2, cuidado com isso, tá? É divisor de 6. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu não estou falando que 2 é divisível por 6. Estou dizendo que 2 é divisor de 6. Ser divisível por é equivalente a dizer que é divisor de. Beleza? 6 é divisível por 2? Sim. Então 2 é divisor de 6. Suave na nave? De boa na lagoa? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou apagar tudo isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar o 36. O número 36 vai ser o nosso objeto de estudo aqui agora. Divisores de 36. Vamos ver quais são os divisores de 36. Muito bem. 36. Vamos pegar a sequência de números naturais. A sequência de números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, são infinitos. Esses são os números naturais, esse é o conjunto dos números naturais. Beleza? Vamos pegar nas sequências naturais. 36 é divisível por 0? Se você fizer isso numa máquina, na calculadora, vai dar um erro na calculadora, porque é impossível dividir por 0. Vai aparecer uma mensagem: é impossível dividir por 0. Se for a calculadora Google, por exemplo, vai aparecer infinite. Algumas calculadoras aparecem essa mensagem: é impossível dividir por 0. Não existe divisão por 0. Inclusive tem um símbolo matemático para dizer que não existe. É um E ao contrário e cortado. Esse símbolo significa não existe. É impossível dividir por 0. Agora, 36, dá para dividir por 1? Vamos para o próximo por 0, então é impossível qualquer número ser divisível por 0. 36 é divisível por 1? Sim, né? 36 divididos por 1 dá 36, então dá para dividir por 1. Você poderia ter aqui montado, né? Montado essa divisão. 36, vamos fazer ela, abrir esse espacinho aqui embaixo e fazer essa divisão aqui embaixo. 36 dividido por 1 dá o próprio 36. O resto é 0. Vamos para o próximo natural. Esse aqui já deu, beleza. 36 é divisível por 2? Lembrando que o número é divisível por 2 quando ele é par, então 36 é par. Sim, é divisível por 2. Que vai dar 18. Resto 0. Beleza? Então já temos mais um carinha aqui, né? Por 2 aqui. Ok? 36 é divisível por 3? Para saber se o número é divisível por 3, não precisa fazer divisão. Basta somar os seus algarismos e ver se ele está na tabuada do 3. 3 mais 6, 36. 3 mais 6 dá 9. 9 está na tabuada do 3, então sim. E essa divisão dá 12. 36 é divisível por 4? Está na tabuada do 4? 4 vezes 9 dá 36. 36, então já temos aqui, né? O 3 e o 4 são divisores de 36. É divisível por 5? Não, né? O número é divisível por 5, o critério de divisibilidade é quando ele termina em 0 ou 5. Então não é. E por 6, está na tabuada do 6? Sim. 6 vezes 6, 36.
Então é divisível por 6. Ou seja, 6 é divisor de 36. Por 7 não é. Não está no tabuado do 7, 36. Por 8 não é. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40, passou. Por 9, 36 divididos por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Para 36, nada. Então, por 9, sim. Por 10, o número é divisível por 10 quando ele termina em 0, não é. Por 11 também não. Por 12, 36 por 12. 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Sim. Dá 3. Resto 0. Então, por 12, sim. Por 18, 36 dividido por 18. Dá 2. E dá 0. Então, por 18, sim. 18 é a metade. E aqui fica uma dica já, tá? Quando você chegar já na metade, nem todos chegarão na metade, né? Os divisores de um número. Mas quando você chegar na metade, o próximo divisor é o próprio número, só dá para dividir por ele. Isso acontece porque se você dividir 36 por qualquer número maior do que 18, ou seja, que passou da metade do 36, quando você multiplica, por exemplo, 19 vezes 2, já passa, já dá 38. Dá 1 e resta 0. Depois da metade, só é divisível por ele mesmo. Ok? Então temos aqui os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Quando você achou que o 1 era divisor de 36, 36 dividido por 1, a resposta foi 36. 36 divididos por 1 dá 36. Então 36 dividido por 36 dá 1. Quando você acha um divisor, na verdade você achou 2 já. Porque o quociente também é um divisor. 36 divididos por 1 dá 36. E 36 por 36 dá 1. É a recíproca da última aqui, ó. O 36 aqui no finalzinho, ó. 36 aqui. E o 1 aqui, ó. Trocaram de posição, ó. 36 divididos por 1 dá 36. 36 divididos por 36 dá 1. Eles trocaram de posição aqui. Certo? A mesma coisa aqui, ó. 36 divididos por 2 deu 18. E o 36 divididos por 18 dá 2. Trocaram de posição aqui. Então, quando você acha um divisor, na verdade, você achou 2. Então, essa nossa sequência de divisores de 36, vamos fazer aqui, ó. Ela poderia começar assim, ó. Achei 1. Na verdade, você achou 2. Achou o final lá também. Certo? São esses dois que estão aqui, ó. O 1 e o 36. O 2 é. Então, o 18 também é. O quociente também é. 18 vem aqui. Achou 2. Achei mais um, o 3. O 12 também. Então, achou o 3. Achou o 12. Ok? Achei o 4. Se achou o 4, também achou o 9. Achou o 4. Então, também achou o 9. Achei o 6, achei o 6. E está aqui o 6 no meio. Então, os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Beleza? Vou acrescentar nessa aula aqui um tema bem legal. Existem alguns números que só tem dois divisores distintos. Por exemplo, o número 13. Vou dar uma apagada aqui, tá? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, copia ou fotografa, certo? Tem alguns números que tem algumas características interessantes. Por exemplo, o 19, o 13, o 11. Dor, que coisa feia. Então, os divisores de 13, por exemplo, do 19 e assim por diante. O 13, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 19 também tem essa característica e assim por diante. Esses números são chamados de números primos. Então, anotem lá. Números primos. Se você ainda não lembrava mais do que era um número primo, então o número primo é aquele que tem apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Então anota isso que eu falei, tá? São aqueles que possuem apenas dois divisores distintos, diferentes. O número 1 e ele mesmo. Tranquilo? Vamos fazer alguma sequência de primos aqui, ó. Fazer uma sequência de números primos aqui. O primeiro número primo é o número 2. O número 0 tem infinitos divisores, ele não é primo.
O número 1 tem só um divisor, que é ele mesmo. O número 2 é o primeiro primo, dá para dividir por ele e por 1. O 3 também é primo. O 4 não, porque ele é par. O único primo par é o 2. E todo par é divisível por 2, então não pode ser primo. O 4. O 5 sim. O 7. Qual é o próximo primo nessa sequência? 2, 3, 5, 7 e... Se você falou 9, você errou, porque o 9 está na tábua do 3. 9 é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Tem 3 divisores. O próximo primo é o 11, depois o 13, depois o 17, o 19, o 23 e aí segue. São infinitos números primos também. Com exceção do 2, todo primo é ímpar. Cuidado, eu não disse que todo ímpar é primo. Eu disse que todo primo, com exceção do 2, é ímpar. Beleza? O 15, por exemplo, é ímpar e não é primo. Quando a gente quer escrever o número de uma forma... na forma de uma multiplicação, a gente diz que essa é uma forma decomposta ou uma forma fatorada. Uma forma decomposta ou uma forma fatorada desse número. Por exemplo, quando eu quero escrever o 18, vamos acrescentar mais um item nessa aula aí. Dá uma pausa no vídeo e printa essa tela, ou copia, tá? Porque eu vou apagar. Quando eu quero escrever, por exemplo, o número 18, vamos lá, 18, na forma de uma multiplicação. 18. De dois números, por exemplo, 2 vezes 9. 2 vezes 9. Esse 2 vezes 9 é o número 18, certo? O 2 é primo, o 9 não é primo. Então, 2 vezes 9 é uma decomposição do 18, só que não é uma decomposição completa. A gente chama de decomposição completa quando todos os fatores dessa decomposição são números primos. Por exemplo, 18, ele pode ser escrito assim. 2 vezes... O 9 pode ser 3 vezes 3. 3 vezes 3. Essa decomposição aqui só tem números primos. É uma decomposição completa do número 18. Então essa é a diferença. Decomposição é uma escrita na forma de uma multiplicação. E decomposição completa é quando todos os fatores são números primos. Nós vamos ficando por aqui então, galera. Assistam essa aula com calma, revisem, resolvam os exercícios sozinhos novamente depois, porque só assistir o vídeo não vai resolver o problema. Vocês vão precisar também ficar atentos, colocando a mão na massa, né? Resolvendo os exercícios. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Vejo vocês toda terça, tem vídeo no canal. E o salve de hoje vai para o Ian, para o Matheus, para a Yasmin e para o Jordan, que não é o Michael. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.